Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Portela. A aula de hoje será sobre esquemas de reforçamento na nossa disciplina de Psicologia Experimental. Muito bem, conforme nós já discutimos, há vários tipos de esquemas de reforçamento, né? Basicamente existem dois, o reforçamento contínuo e o reforçamento intermitente, que serão objetos dessa aula de hoje. Muito bem. O reforçamento contínuo é aquele caracterizado pela emissão de uma resposta e ter como consequência um determinado estímulo. Bom, os exemplos são bem simples, né? Interruptores de luz, né? Chaves elétricas, botões de elevadores, basta uma resposta e você será estimulado após essa resposta continuamente. Esse é o nome, por isso leva o nome de reforçamento contínuo. O outro, que é mais complexo, que nós vamos tratar especificamente nessa aula, é o de reforçamento intermitente. Os esquemas de reforçamento intermitente são de razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Vamos falar sobre cada um deles com detalhes. O reforçamento intermitente de razão fixa é aquele caracterizado por um número de respostas fixo que o indivíduo deve emitir para que ele receba o seu reforçamento. Então, um bom exemplo que nós demos para isso é o uso de telefones. Há um número fixo de números que você deve ligar para que você conquiste, possa falar com uma pessoa, possa atingir o seu objetivo de efetuar uma determinada ligação. Não adianta discar 9 vezes, nem 7 vezes, tem que ser um número fixo de 8 números. Outro exemplo de esquema de razão fixa são as escadas. As escadas têm um número fixo de degraus. Você executa a resposta de subir cada um dos degraus até você chegar no patamar que você quer de uma determinada escada. Outro exemplo muito comum da vida de vocês são as provas. Só conquista 10 o aluno que responde 10 perguntas, portanto, é uma razão fixa de 10. O outro exemplo é o de razão variável. Esse é bem interessante. Por exemplo, as máquinas de caça-níquel são de esquema variável. Você não sabe quantas vezes você precisa arriscar, jogar para receber o prêmio. O martelo e um prego também são exemplos de razão variável. Nunca sabe exatamente quantas marteladas você precisa para obter o seu reforço de terminar a sua tarefa na área da carpintaria. Outro exemplo, que eu citei inclusive na aula passada, é o caso das pessoas que pedem esmolas em faróis de trânsito. Elas não sabem quantos carros terão que abordar para receber a esmola. Outro exemplo de reforçamento intermitente é o reforçamento em esquema de intervalo fixo. Nesse esquema, o indivíduo deve esperar um certo tempo, um intervalo de tempo até efetuar a sua resposta. Um exemplo disso é o Jornal Nacional. Não adianta você ligar a sua televisão qualquer hora do dia, você não verá o programa que você está esperando. Para assistir o Jornal Nacional tem que aguardar um certo intervalo para ligar sua televisão e obter o seu reforço de assistir o seu programa favorito. Outro exemplo é o micro-ondas. Não adianta você abrir a porta do micro-ondas antes que ele tenha terminado. Se aquele alimento que você está preparando diz que você deve aguardar 60 segundos, é 60 segundos que você deve aguardar. Se você tirar aos 10 segundos, o alimento não estará aquecido suficientemente e se tirar depois, ele pode entrar em ebulição e você perderá a sua comidinha. Bom exemplo também de intervalo fixo são as fases da Lua. As fases da Lua cheia levam sempre o mesmo período de tempo para chegarem, para nós podermos visualizar. Não adianta esperar uma semana depois da Lua cheia, olhar para o céu, você não verá a Lua no seu tamanho esperado. Outro exemplo de reforçamento intermitente são os caracterizados por intervalo variável, né? O jogo de futebol é um exemplo desses. Você assiste ao jogo inteiro aguardando o momento do gol. Você nunca sabe exatamente em que momento do jogo haverá o gol, mas você sabe que se levantar e for fazer outra tarefa, o gol pode acontecer naquele momento em que você se distraiu. Portanto, você permanece bastante tempo assistindo o jogo de futebol, esperando aquele momento esperado do gol, da grande defesa ou daqueles momentos, aqueles lances polêmicos que todo mundo gosta de assistir. Outro exemplo
é o fato de pintar as unhas com esmaltes. Para você poder realizar atividades utilizando a sua mão, você deve aguardar um certo tempo até que o esmalte possa secar. E esse tempo é muito variável, depende de quanto esmalte você usou, do tipo de esmalte, da marca, se está calor, frio, etc. Um bom exemplo também de reforçamento intermitente são as colheitas, né? Quem já não ouviu falar que todos nós temos que aguardar um tempo preciso para efetuar uma determinada colheita? Não adianta eu ir para um campo de milho uma semana depois de ter plantado. Os milhos ainda não terão nascido. E também não adianta eu passar um ano sem observar se houve ou não a produção de milho, porque provavelmente eu vou chegar lá e os milhos já terão secado. Ok? Então, resumindo, podemos dividir os esquemas de reforçamento em duas categorias maiores: esquema de reforçamento contínuo, esquema de reforçamento intermitente. E as suas subcategorias, né? O esquema de reforçamento contínuo é o CRF, que nós utilizamos, inclusive, no nosso experimento como sigla, e o esquema de reforçamento intermitente, que nós faremos depois. Esquema de razão fixa, esquema de razão variável. Esquema de intervalo fixo, esquema de intervalo variável. Muito bem. Esquema de reforçamento contínuo é um esquema de reforçamento que toda resposta é reforçada. Dessa forma, o aprendizado ocorre mais rápido. Esquema de reforçamento intermitente é um esquema de reforçamento em que somente algumas respostas serão reforçadas. Esses esquemas dividem-se em esquema de reforçamento em razão e esquema de reforçamento em intervalo. Esquema de reforçamento em razão. O reforço é apresentado após o número de respostas. O critério para apresentação do reforço é o número de respostas emitidas pelo sujeito. Esquema de razão fixa. O reforço é apresentado após o número fixo de respostas. Resultado desse esquema de razão fixa é que a frequência é alta e constante de respostas, mas há uma pausa após cada apresentação de reforço. A duração dessa pausa dependerá da razão. Quanto maior a razão, maior será a pausa após um reforçamento. O indivíduo tem que emitir um número maior de respostas, né? Esse esquema é menos resistente à extinção. Já no esquema de razão variável, o reforço é apresentado após um número variável de respostas. O resultado, a frequência é alta de respostas e não gera pausa após a apresentação do reforço. Esse esquema é o que tem maior resistência à extinção. Os esquemas de reforçamento de intervalo são aqueles apresentados dependendo de um número, de um intervalo de tempo. Quanto maior a emissão da resposta após esse intervalo de tempo. Bom, os esquemas de reforçamento de intervalo fixo são aqueles que são onde o indivíduo que responde, que emite uma resposta, ele precisa aguardar um intervalo fixo de tempo. A frequência é baixa de respostas no início do intervalo, aumentando conforme o final do intervalo se aproxima. Há menor resistência à extinção nesse esquema. Já os esquemas de reforçamento de intervalo variável, o reforço é apresentado após um intervalo variável de tempo. Já esse esquema, tem uma frequência alta de respostas e uma maior resistência à extinção. Nesse quadrinho aqui eu resumo então as diferenças entre razão e intervalo variável quanto à resistência à extinção. Então, lembrem-se sempre que esquemas variáveis, tanto de razão como de intervalo, são mais resistentes à extinção. Um exemplo é a pescaria, né? O indivíduo fica o tempo todo lançando sua linha, né? Seu anzol com isca, esperando que qualquer uma daquelas vezes um peixe grande vai fisgar no seu anzol, né? Mas ele não sabe quantas vezes ele precisa fazer isso, por isso ele emite a resposta de jogar a linha mais vezes. E o outro exemplo, que é o exemplo de intervalo variável, é aquela pessoa apaixonada que passa horas diante de um aparelho ou com o aparelho nas mãos, aguardando a ligação do seu amado. Então, comparação entre os esquemas de intermitente e contínuo, a frequência das respostas é variável, é maior que o fixo. A aquisição do comportamento, o fixo é maior que variável. A manutenção do comportamento, o variável,
é maior que o fixo. E os outros efeitos, o fixo é sempre menos resistente à extinção. Ok? Bom, vamos fazer aí um exercício. Sara é paga por uma comissão na venda de computadores. Ela recebe um prêmio em dinheiro para cada 3 computadores vendidos. Que esquema de reforçamento intermitente é esse? Gabriel recebe a cada 7 dias, aproximadamente, algum dinheiro de seus pais para ajudá-los nos trabalhos de casa. Marta está pescando e pega um peixe na 3ª vez que joga a linha. Depois pega na 4ª, depois joga 5 vezes a linha antes de pescar outro peixe. Que esquema de reforçamento estamos exemplificando? Marcos recebe uma estrelinha dourada de sua professora por cada livro que lê. Que esquema de reforçamento é esse? Oscar, jogador de futebol, assina um acordo para que seus salários sejam negociados a cada 3 anos. Que esquema de reforçamento é esse? Tente responder antes de passar para o próximo slide onde estão as respostas. Ok? Vou aguardar. E as respostas são essas. Para a primeira pergunta, é um esquema de razão fixa, 3. Na segunda, é um esquema de intervalo variável, 7. Na terceira, um esquema de razão variável, 4. E na quarta, um esquema de reforçamento contínuo. Na quinta, um esquema de frequência, de intervalo fixo, 3. Muito obrigado a todos.